Foi verdade. Na verdade, ali, a causa que eu abracei foi uma causa do futebol sergipano. Porque, apesar de eu ter trazido, né, os atletas para o Itabaiana no Campeonato Brasileiro e a Série C com Confiança estava acontecendo paralelamente, eu não criei um vínculo empregatício com o Itabaiana. E aí, se eu tivesse um vínculo empregatício com um clube assinado, por mais que eu sentisse que um time do nosso estado estava passando por aquele problema, eu não conseguiria, né? Eu me fecho no clube que eu estou e os clubes que tiverem seus problemas que resolvam por lá. Mas aconteceu. O fato foi o seguinte, né? Hoje, né, para quem está me conhecendo agora ou não sabe, ou que me conhece e não sabe da atuação, hoje eu estou comentando por 2 emissoras de rádio no estado de Sergipe, de segunda a sexta na Rádio Marué e na sexta-feira na Rádio Sertão FM, num quadro Papo de Comentarista, no qual participa eu, Guidon, atual técnico do Guarani do Pão da Folha, e o Reginaldo Gouveia, que é o assessor de comunicação da federação. E aí, por participar também da mídia, né, de estar diariamente comentando na emissora, principalmente a Rádio Marué, todos os reforços que vêm, por saberem que eu tenho esse conhecimento de mercado, todo reforço que chega em um determinado clube, pessoas que torcem para o clube ou têm algum grau de vínculo com o clube, me perguntam. E me perguntaram muito sobre jogadores de Confiança durante a temporada, do Itabaiana no Sergipe. E, por exemplo, Confiança, no final do ano passado eu tive uma conversa com o presidente Pedro Dantas, ele me perguntou sobre alguns atletas, eu conversei com ele, não tinha vindo com clube nenhum. A gente conversou em dezembro. E todo atleta que chegava com Confiança, o pessoal fica me perguntando. E aí eu falo da questão técnica, só que pela experiência de ter exercido o cargo de diretor técnico da Federação Sergipana de Futebol, a gente se apega muito além da linha do campo. Vai a questão contratual e esses fatores. E quando o Diego Will falou, eu dei minha opinião. Quando o Rafael retornou para o Confiança, eu também dei minha opinião. Enfim, a todos. E sempre olhando essa questão extracampo. E no dia que o Confiança contratou o Léo Santos, né, que anunciou nas redes sociais o Léo Santos, atacante, que estava agora recentemente no interior goiano, me foi perguntado sobre o atleta, assim como perguntado sobre tantos outros. A pergunta foi feita à noite, uma segunda-feira, e eu já estava dormindo, não vi a pergunta, e no outro dia de manhã, assim que eu acordei, eu fui olhar um pouco mais sobre o Léo, saber como é que ele estava, eu não lembrava muito como é que estava a atuação dele, e fui pesquisar tudo isso. Foi quando eu me deparei com um fato curioso, que foi o Léo Santos tinha atuado por 2 equipes diferentes em competições nacionais, que é o limite que a CBF estabelece para um atleta. Então, se ele jogar a Copa do Brasil pelo Dourense e jogar a Série D pelo Sergipe, ele não pode atuar por uma terceira equipe. Para mostrar um retrato aqui para quem nos acompanha. E o Léo Santos tinha feito isso. E o Confiança anunciou, o Léo estava treinando, e isso muito me estranhou. No momento, eu entrei em contato com o presidente da federação, o Milton, porque essa questão contratual com o CBF, jurídica, o Milton era o caminho mais curto, porque não adiantava também entrar em contato com o Confiança, porque se o Confiança trouxe, é porque todo mundo dentro do clube estava ciente que o atleta poderia, e era por volta de 7 da manhã, no dia seguinte, né, que o atleta foi anunciado, que eu mantive contato com o Milton e alertava. E aí eu avisava, eu disse, Milton, mande o Confiança dispensar o atleta, porque se ele jogar, o Confiança perde os pontos de cada partida que ele jogar. Como é que funciona a perda de pontos? O atleta irregular, ele jogou uma partida, o time venceu, o clube perde 6 pontos. O atleta irregular entrou na partida, o time empatou, o clube perde 4 pontos. O atleta entrou na partida, o clube perdeu, o time perdeu, o clube perde 3 pontos. Porque a perda de pontos se dá com a perda de 3 pontos mais os pontos conquistados na partida. Então, eu alertei, né, ao Wilton o fato com o Léo Santos, e isso gerou um burburinho muito grande dentro do Confiança. Porque o Confiança vamos investir, liga para a CBF, pergunta se pode, se não pode, e o final de tudo é que
né, a direção do futebol do clube foi prestar uma entrevista coletiva, ainda dizendo que ia procurar saber, enfim, ainda deram uma entrevista meio que duvidando se o atleta poderia ou não, né, reforçando a tese da teimosia de que poderia ser uma catástrofe de confiança. E aí, após uma pesquisa, no mesmo dia, né, foi constatado que aquele meu alerta realmente fazia efeito, e aí o Confiança liberou o atleta, infelizmente, que é um atleta de qualidade, né, mas o Confiança já tinha o Léo Santos já programado para jogar na segunda-feira contra o Floresta, né, que foi quando o Confiança deu ao Floresta a primeira vitória na Série C, mas para mim, assim, o que me deixou um pouco triste foi a entrevista da direção do clube em dizer que o atleta ainda não tinha assinado o contrato, porque ainda iam ver essa questão do atleta. Não, se o atleta estava em Aracaju, estava treinando, foi anunciado nas redes sociais do clube, é porque o atleta ia jogar pelo Confiança. Porque um fato como esse, você não precisa deixar o atleta vir. Aconteceu um fato até comigo, com o Itabaiana. Eu tinha interesse no volante chamado Felipe Manuel, jogou no ABC e estava agora no Maricá, do Rio de Janeiro. E a gente teve interesse no atleta, e aí nos deparamos que o Itabaiana seria o quarto clube no ano, e a FIFA só permite 3. Então a gente desistiu da contratação do Felipe Manuel, que era um dos cabeças de área que a gente ia trazer. E também no lateral esquerdo do CSA, que o CSA dispensou vários jogadores, né, durante a Série C, reformulou o elenco, e a gente ia trazer 3 atletas do CSA: Gustavo Xuxa, o Marquinhos, que era o atacante que jogou no Confiança, foi do Boa Vista do Rio, o Marquinhos estava no Mirassol, e íamos trazer também o lateral esquerdo. E ele já tinha jogado a Copa do Nordeste pelo Botafogo, da Paraíba, e a Série C pelo CSA. Como o Botafogo jogou a Copa do Nordeste, e a Copa do Nordeste não entra para essa contagem, a Copa Regional não entra, mesmo assim a gente não quis correr o risco. Por questão de precaução, a gente não avançou. Então, quando eu detectei isso no Confiança, eu já tinha detectado algumas situações também em Itabaiana a fim de evitar esse problema. E foi verdade, né? Eu alertei, ninguém no Confiança sabia que o atleta não poderia atuar. Eu alertei para o presidente da federação que de imediato manteve os contatos, e foi realmente constatado que o atleta não poderia. E se ele jogasse, certamente, ele jogasse uma partida, todo mundo ia ficar calado, os clubes adversários iam deixar o quanto mais o Confiança colocasse, melhor para os adversários, e aí o Confiança poderia hoje estar na Série D do Campeonato Brasileiro. Então foi verdade, a gente deu esse alerta, e ainda bem que o futebol sergipano não perdeu um dos seus representantes para a quarta divisão.